Glória a Deus. Teus equipamentos estão aqui, Vanessa. Ó. Boa noite, amados. Para quem eu não falei, quem eu não vi, né? Uma boa noite. Deus te abençoe demais nessa noite. E seja o Espírito Santo a falar com você. Amém? Alegria enorme ter aí esses amados aí, Fabiola, Mário, como a Vanessa falou, Luiz, Andréia, Marcelo, e eu esqueço o nome da irmã. Kelly. Oh, glória, Jesus, não me deixa eu esquecer mais não. Que bom, queridos, a gente está aqui mais uma vez para louvar o Senhor, adorar a Ele, né? E receber da parte dEle aquilo que Ele tem para nós também. Às vezes a gente confunde um pouco a nossa presença nesse lugar, o que nós estamos verdadeiramente fazendo aqui, né? Mas um encontro desse da igreja, a gente às vezes não chama de culto, porque cultuar a Deus é um estilo de vida, né? Não sei se você sabe, mas a palavra culto vem de cultura e cultuar é a mesma coisa. Então, uma cultura, ela é cultivada, não é assim? No Brasil, planta-se milho, soja, trigo, isso é uma cultura. Se cultiva isso, se planta isso. Então, na verdade, culto é aquilo que nós fazemos cotidianamente ao Senhor. Quando você levanta, acorda e começa a viver a sua vida, você já está naturalmente cultuando a Deus. Se você pensa diferente, talvez o seu pensamento se torne um pouco religioso, porque você faz desse lugar um lugar de culto a Deus. Mas isso aqui é um encontro da igreja. E quando nós nos encontramos aqui, na realidade, esse momento aqui, ele está encenando algo. Ele está encenando um reencontro seu com Jesus. Então, quando no louvor nós nos deparamos com Cristo, com a beleza de Cristo, com esse Jesus maravilhoso que nós servimos, a gente é quebrantado, né, Adriele? A gente se rende novamente a Ele. Eu não sei você, mas tem momentos que a minha vontade é levantar a mão e me converter mais uma vez, mas eu lembro que eu já sou convertido. Mas é aquele desejo de você se entregar mais uma vez para Cristo. E aí vem a palavra, a gente tem um encontro de novo com a palavra, somos lavados novamente. E quando termina, é um envio, nós somos enviados lá para fora, para o mundo, aquele envio que Cristo nos fez como discípulos dele, para a gente pregar o evangelho que nós recebemos da parte dele. Então isso quebra um pouco a nossa religião, a nossa religiosidade, né? O entendimento de que isso daqui, na verdade, cada vez que nós fazemos repetidamente a mesma coisa, que para alguns pode ser, mas se todo domingo vocês estão lá fazendo a mesma coisa, mas cada domingo se revela para nós como algo novo, como um novo encontro com o nosso Senhor, o amado da nossa alma, amém? E que não seja diferente agora, que você também tenha um encontro com o Senhor por intermédio da palavra dEle. Bom, eu vou parafrasear Paulo aqui, que ele fala aos irmãos, eu não vos canso de falar as mesmas coisas, porque é para proveito vosso. Então, hoje você vai ter um repeteco de uma mensagem que já foi ministrada, mas fica tranquilo que você nem deve lembrar, porque tem mais de um ano que eu ministrei essa mensagem para você. Porém, o Espírito Santo, essa semana, ele retomou algo no meu coração, claro, dentro de tudo aquilo que a gente está vivendo, e não é novidade para ninguém, toda essa tribulação, eu digo, essa tempestade que nós estamos vivendo. Eu falo para Andréia, nós estamos vivendo uma tempestade, mas fica tranquilo que nenhuma tempestade dura para sempre. Amém? Ela passa, né? Não há tempestade eterna. Então ela vai passar e no final de tudo o Senhor vai se revelar sobre nós como Deus que cuida, que zela e que faz nova todas as coisas. Amém? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas, meus irmãos. Todas são todas. E não vai ser diferente nesse turbilhão que a gente está vivendo desde o final do ano até agora, esse iniciozinho de ano, em nome de Jesus. Eu queria falar algo muito importante para você sobre a armadura de Deus. Algo descrito para nós por Paulo, a igreja de Éfeso, mas que
nos cabe muito bem, nos serve muito bem. Na verdade, uma armadura que todos nós precisamos vestir cotidianamente, diariamente. Nós não podemos tirá-la, porque nós estamos cotidianamente em guerra. E eu falo para todos aqueles que entendem a sua nova natureza em Cristo Jesus, você vive diariamente uma intensa guerra espiritual. Por mais que os teus olhos não estejam vendo, você está vivendo essa guerra. E eu queria ler com você Efésios, o capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Vou pedir para o David projetar aí. Eu não sei se ele é muito rápido. Parabéns, David. Qualquer coisa é pedir para a Júlia, para ir a Tainá. A Júlia está lá, é isso, gente. Agora eu entendi porque toda a velocidade. Vamos à palavra. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Fecha teus olhos mais uma vez, a gente vai orar. Pai, obrigado por essa hora. Sei que Vanessa já orou, já intercedeu por mim aqui, Senhor. Mas agora eu quero colocar cada coração aqui nas suas mãos e pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale verdadeiramente conosco aqui nesse lugar. E que nós possamos, ó Pai, ter aberto o nosso entendimento nessa noite. E que o Teu Espírito acesse, Senhor, o nosso interior e fale de forma profunda com a gente, nos corrigindo, Senhor, nos edificando, nos transformando, porque isso é o que faz a Sua palavra nos nossos corações. E nós abrimos os nossos corações à Sua palavra nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Querido, eu queria repetir aqui duas coisas que eu grifei nesse texto. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse texto deixa muito claro para nós que o diabo produz ciladas. As ciladas são produzidas por Satanás contra nós. Está claro isso para você? Você crê nisso? Você acredita nisso? Está escrito. Se você crê na palavra, é o que está escrito nela. Depois ele vai dizer assim: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. O dia mau é outra coisa que a Bíblia aponta para nós e diz que ele vem para todos. Todos têm um dia de prova, um dia mau. Um dia onde as coisas não vão talvez terminar tão bem quanto você gostaria que terminasse. Então a Bíblia está dizendo que esse dia mau vem para todos. De alguma forma ou de outra forma, ele vai se manifestar na sua vida. E você precisa estar preparado para isso. Como soldado do Senhor, Paulo está ensinando a gente a nos vestirmos dessa armadura, a estarmos atentos e vigilantes, porque um momento ou outro, Satanás vai preparar uma armadilha e a gente precisa estar atento para que não caia nessa armadilha. Amém? Bom, como soldados sempre preparados para a batalha, Paulo nos mostra qual deve ser a nossa vestimenta cotidiana. A falta de compreensão do reino e um negócio chamado secularismo nos faz vestir a nossa armadura só no domingo e retirá-la no domingo à noite mesmo, e na segunda-feira a gente já não está mais vestido dessa armadura. Então a gente vai para a escola, a gente vai para o trabalho, a gente está no meio dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, porque a gente
talvez seja vítima de uma ideia equivocada grega chamada secularismo. O que isso significa? Significa que nós separamos as coisas espirituais da vida cotidiana, da vida diária. E isso não deve ser uma verdade para aqueles que nasceram de novo, porque não existe duas vidas. Essa dualidade, ela não é uma realidade para nenhum discípulo de Jesus. Então, todo aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, como Jesus nos orienta a viver e a nascer, não existe dualidade para você, não existe duas vidas para você. Então, aquela ideia que você falava assim, não, a minha vida é secular, né? A gente usava muito esse termo na música, né, Marcos? Não, o irmão, ele é crente, mas ele toca no meio secular. A gente faz essa separação, mas pode até existir, irmão, um meio secular, porque a palavra secular ela está relacionada a tudo relativo ao século presente. E a gente pode fazer uma menção disso também ao mundo. Mas a vida do crente, a vida do discípulo de Jesus, ela não pode ser uma vida dupla, dividida. Entende? Eu estou sendo claro para você? Não há duas vidas. Ah, mas o meu trabalho é secular. Não, irmão. Você é um discípulo de Jesus aonde você trabalha. Não, mas quando eu estou com meus colegas que não são crentes, é uma vida comum, não é uma vida de... Não, irmão. Quando você está com seus colegas que não são crentes, é aí que você tem que ser muito discípulo de Jesus. Não existe para a Shaira, para a Roberta, para Nicole, uma vida diferente. Lá na escola eu não sou... Na escola eu sou a Shaira, não sou a irmã Shaira. Não existe. Lá é a irmã Shaira. Nunca se viu ser chamada assim, né, Shaira? Irmã Shaira. A Marisa, tudo bem? Cadê a Marisa? Está aí? A irmã Marisa está acostumada a ser chamada de irmã Marisa, mas irmã Shaira. Mas não existe essa dualidade, queridos. Nós temos uma única vida. E essa vida, ela deve ser sempre da forma que o Senhor nos chama a viver. Então, entenda de uma vez por todas. Você não pode ter um comportamento diferente num ambiente fora, vamos dizer assim, o da igreja. Não dá para você ter um comportamento aqui e outro comportamento lá fora. Isso vai te estrepar. Uma hora ou outra você vai cair do cavalo. Uma hora ou outra você vai tropeçar. Uma hora ou outra você vai cometer um erro. Por quê? Porque você se despiu daquilo que você deveria estar vestido, que é uma bela roupa, uma bela vestimenta de um soldado de Cristo Jesus. O que a palavra de Deus está mostrando para a gente é que nós precisamos, em todo o tempo, estarmos preparados para toda e qualquer situação. O que Paulo está falando para nós é que o diabo vai armar cilada e você não sabe qual hora e qual momento. Ele pode fazer isso todo dia contra a sua vida. E se você estiver despreparado, vivendo nesse dualismo, pode ser que você se estrepe, que você caia do cavalo. Então, a nossa realidade em Cristo Jesus é só uma, nós só temos uma vida. E precisamos viver o tempo todo vigilantes, atentos à vontade de Deus. Amém? E esse foi o propósito de Paulo, trazendo para nós essa ideia de armadura. Eu queria que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O reino dos céus não está em uma dimensão diferente, à espera do dia em que sejamos levados para morar lá. O reino de Deus, o reino de Cristo, ele já é real aqui na terra, ele já se manifestou, ele já foi inaugurado no dia que Cristo veio a esse lugar. Jesus nos ensinou a orar assim, ele falou, orem assim, venha o teu, o quê? Reino, faça-se a tua vontade. Então, a ideia do Pai não era que o reino fosse lá, mas que o reino se manifestasse aqui. E, queridos, esse reino precisa se manifestar por intermédio da igreja de Jesus. Amém? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Nós somos esses agentes de manifestação do reino no tempo presente. Então, toda a nossa vida precisa ser uma vida muito bem pensada.
As nossas palavras precisam ser muito bem pensadas. Antes de dizermos alguma coisa, nós precisamos entender que nós estamos representando o reino de Cristo Jesus na terra. Amém? O teu comportamento precisa ser um comportamento muito cauteloso. Por quê? Porque você representa o reino de Jesus na terra. Você entende isso? Então não fique com um pensamento religioso, achando que, não, eu estou aguardando o dia que Jesus vai me buscar e vai me levar para o céu, para que eu seja uma pessoa nova, diferente. Não, querido, a obra de Jesus já começou na sua vida, desde o dia em que você entregou o coração para Ele. Essa obra começou em você. E você, desde já, precisa manifestar aquilo que você é para o Senhor. Amém? Paulo afirma que nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, pessoas, mas contra forças espirituais. Porém, ele mostra que a maneira de lutar essa batalha é com uma vida prática. Ele fala de verdade, ele fala de justiça, ele fala de pregação da palavra, ele fala de fé. São temas cotidianos, práticos da nossa vida. Não é isso? Não é verdade? E ele não separa uma vida espiritual de uma vida natural. Pelo contrário, tudo está junto, tudo está misturado. Então, a maneira de você viver esse reino é prático. A maneira de você viver a justiça é uma maneira prática. A maneira de você viver a fé, ela é prática. Ela não pode ser apenas algo teórico na sua vida. Querido, se você fizer desse momento aqui apenas um momento de informação para você, a própria Bíblia vai dizer que você é tolo. É tolice a gente se encher de informação e não praticar aquela informação. Quem estudou aqui ou estuda, entende isso talvez com mais clareza. Porque se você ouve uma matéria na faculdade, na escola, mas se alguém não colocar você para fazer um exercício, na verdade, prático, daquela realidade que você, daquela matéria que você está aprendendo, certamente você vai esquecer. E é bem verdade que se a gente começar a perguntar aqui, raiz quadrada de não sei o quê, MMC, qual é a forma de Bhaskara, eu sei que vou ter um problema aqui, muita gente não vai mais saber responder isso. Por quê? Porque parou de praticar. Tudo que nós praticamos, nós guardamos e retemos num lugar aqui no nosso cérebro que está pronto para a gente se utilizar. Mas quando a gente deixa de praticar, nós esquecemos e abandonamos. E muitos de nós temos feito isso com a palavra de Deus. A gente tem deixado de praticar a palavra do Senhor. E aí estamos nos esquecendo dela. Nos esquecendo que, na verdade, a vida com Deus não pode ser uma vida teórica. Ela precisa ser uma vida prática. A palavra de Deus é para você vivê-la e não para você tê-la como informação. Uma vez eu ouvi dizer que o Jô Soares tinha lido a Bíblia algumas vezes, inteira. Coisa que muito crente, eu naquela época eu ouvi, não tinha lido ainda. Eu falei, uau, esse cara deve saber muito de Deus. Mas a declaração dele é que ele não entendeu muita coisa. Mas por quê? Só leu. Ele não deixou os ensinos de Cristo serem práticos na sua vida. E aí, meu irmão, de nada adianta. De nada adianta. Chega a ser, na verdade, uma grande tragédia. Amém? Bom, isso foi uma introdução. Eu queria falar agora, de uma forma mais prática, desses elementos da armadura que Paulo fala. Ele dá nome a todas as coisas, né? E ele vai falar, em primeiro lugar, do cinto da verdade. Ou, em algumas versões, o cinturão da verdade. Obrigado aí, meus ajudantes. Sei lá. Vestindo com a... Não, assim permaneçam, cingindo-se com o cinto da verdade. Isso aí. O cinturão da verdade. Bom, qual é a função prática de um cinto, amados? Ou de um cinturão? Ele é um acessório que vai sustentar as suas vestes, não é isso?
E um cinturão na armadura, ele tem a mesma funcionalidade. Ele chega e aperta para cá e prende aquela armadura pesada no soldado. Então, o cinto, ele tem um objetivo de não deixar que aquele soldado, em algum momento da batalha, na corrida, no esforço, ele fique pelado, ele fique nu, ele fique exposto, de alguma forma, de alguma maneira. Por isso ele é o cinturão da verdade, porque a verdade nos protege de toda e qualquer exposição. Amém? A Bíblia vai dizer assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu acho que a pior vergonha é quando você mente para alguém e você é pego na mentira. Você já passou por isso? Eu já. Felipe, você já mentiu? Aham. Sim, já menti. E é horrível quando a sua mentira é descoberta. O Rafael está assim para mim, ó. E eu sei que você já viveu isso, cara. Eu sei, conheço a tua vida, conheço a tua história, não é? A pior coisa é quando você é descoberto, não é, Rafael? Olha, dá vontade de chorar, de esconder a cara. Ai, meu Deus, é horrível. Mas, o que a palavra de Deus está mandando você andar? Em que caminho a palavra de Deus está mandando você andar? Fala mais alto, Rafael. Verdade. Por isso, o cinto é o cinto da verdade. Quando você anda na verdade, você está protegido. A gente tem uma palavra que a gente ministra também bastante, fala bastante dela, vocês estão acostumados a ouvir, que é um princípio de andar o quê? Na luz. 1 João, bota aí para nós, David. 1 João, primeira carta que João escreveu, capítulo 1, do 5 ao 9. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ponto. Deus não há mentiras. Em Deus só há verdade. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebam como luz e trevas, luz vai significar verdade, trevas vai significar uma vida escondida, uma vida mentirosa. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebam como a verdade, ela pode produzir algo poderoso na sua vida. E uma vida em trevas, escondidas, ela não te protege. E dado momento, você pode ter as suas vergonhas expostas. Queridos, isso é muito sério. É muito sério isso. Nós precisamos checar a nossa vida. Às vezes você pensa, quando eu dou uma palavra dessa, em alguma coisa muito grosseira, tipo um adultério, né? Mas não é só isso. Existem pontos na nossa vida que nós precisamos nos atentar. Pecados que nós precisamos olhar e falar: meu Deus, eu não posso continuar na prática dessa iniquidade, desse pecado. A mentira, a maledicência, a fofoca, a ira. São todas coisas que às vezes não estão tão aparentes na nossa vida, mas em um momento a gente revela o nosso coração. E se nós não andarmos na verdade, nós não estaremos protegidos. Agora, o caminho da verdade te protege. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Então perceba como é importante essa parte da armadura que Paulo fala. Coloque o cinto.
da verdade. E o diabo não vai ter nada do que te acusar. Imagine só uma armadura. E se algum elemento dessa armadura você não colocar, o que acontece ali? Ali tem uma brecha na sua armadura. E é por ali que o teu inimigo pode te alvejar, te acertar. Então comece olhando e percebendo como está o seu cinto. Ele está bem apertado? Ele está bem seguro? Ou tem alguma coisa que ainda está deixando ele frouxo e está abrindo um buraquinho, uma brecha que pode expor a sua vida? É muito sério isso, irmãos. A outra parte dessa armadura que Paulo vai falar é a couraça da justiça. Bota para nós aí, David, também. Vestindo-se com a couraça da justiça. Bom, o que a couraça faz? Ela protege os órgãos vitais, o peito aqui, né? A couraça é aquela parte da armadura que veste o soldado aqui, protegendo os órgãos vitais, o peito. O coração, não é assim? Não protege o coração? Os pulmões. Fala de uma vida protegida dos ataques às suas emoções. O coração, para nós, é um órgão vital, não é? Sem coração dá para viver? Não. Vai ter que botar um transplante, um negócio aí, se quiser continuar vivo. Então, sem coração, ninguém vive. Um tiro no coração é fatal para derrubar você. Então, aonde você acha que o seu inimigo vai investir mais? Na sua vida? No seu coração. E o coração, irmãos, ele é a sede das nossas emoções. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da alma. Né? A gente já teve uma aulinha aqui sobre mente, vontade e emoções. Lembra? Mente, vontade e emoções. Então, a sede das nossas emoções, dessa parte da alma, vamos dizer assim, dessa triparte da alma, a emoção está aqui, ela é simbolizada pelo coração. E é essa parte da armadura que vai proteger você disso. Por que ela é couraça da justiça? Porque ela faz uma menção à justiça que Cristo fez na cruz por nós quando morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a manifestação da justiça de Deus por nós. Nós fomos justificados. Todos nós éramos pecadores, todos condenados ao inferno, todos destituídos da glória de Deus, inimigos de Deus, filhos da ira. Isso é o que todos nós éramos. Mas o Pai decidiu, por intermédio do Filho, por intermédio de Jesus, nos justificar gratuitamente, livremente. Pela graça de Deus, nós fomos salvos, justificados, regenerados para um plano, para um propósito de Deus. Amém? Então, o entendimento disso deve proteger o seu órgão vital, o seu coração. Principalmente das suas emoções. Porque as emoções, elas vão trabalhar contra você. O medo vai trabalhar contra você. A depressão vai trabalhar contra você. Todos esses sentimentos ruins, eles vão tentar destruir o entendimento daquilo que Cristo já fez por você. Então, se alguém está enfermo com uma dessas enfermidades que a gente chama, e parece que não pode usar mais esse termo, mas eu vou usar aqui, tá? É o que eu sei. Psicossomáticas, doenças psicossomáticas que são moda no tempo presente. Amados, a couraça da justiça nos protege de todas essas coisas. Felipe, mas como? Por quê? Porque essas doenças têm como sede as nossas emoções. E se você é vítima disso, você pode
fazer uma lembrança ao seu coração, dizer para o seu coração o seguinte: ei, eu já sou justificado. Muitos carregam culpas e esquecem que já foram justificados. E a culpa está destruindo muitos corações. Amados, o fato de entendermos quem nós somos nos protege. O fato de entender que você já é uma pessoa justificada te livra de muita coisa. Sentimentos como a ira, por exemplo. Por que às vezes a ira vem no nosso coração? Porque nós somos feridos, ofendidos no nosso orgulho. Alguém ofende o seu orgulho e você se ira. Você está num conflito e você acha que aquela pessoa, ela quer ser maior que você, ela quer ser superior a você, e você começa a ser tomado por uma emoção, e daqui a pouco aquela emoção, ela se transforma numa ira, e você está irado, e aquilo que era só uma conversa, começou a virar um grande burburinho. E você se pergunta: meu Deus, por que eu estou assim tão agitado com isso? É porque o teu coração está dizendo assim: ele quer te atropelar, ele quer passar por cima de você, ele quer ser maior que você. Mas a couraça da justiça, ela nos lembra que nós não fizemos nada para sermos salvos. E aí ela nos humilha. E aí, amados, humilhados debaixo da potente mão de Deus, nós podemos suportar toda e qualquer afronta. E aí, não interessa quem está dizendo o que você é ou não é, quem está te chamando de feio ou bonito, não interessa. Para Jesus você é lindo, você é bonito, você é linda, você é bonita. Estão te chamando de burro, de burra, para Jesus você é inteligente. Isso não tem valor para Ele. E quando você olha para aquilo que Ele fez para você, por você, na cruz do Calvário, isso deve levantar o teu ânimo, o teu coração, querido, e você se proteger de toda e qualquer afronta que venha contra a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: a armadilha que o diabo faz é em cima daquilo que você é mais fraco. O diabo, ele não vai trabalhar na sua vida naquilo que você não tem problema. Ele vai conhecer a sua fraqueza. Como um bom estrategista, ele vai olhar e vai falar assim: qual é a fraqueza do meu inimigo? Ele vai identificar a sua fraqueza, e é aí que ele vai trabalhar contra a sua vida. Agora, se você estiver vestido com a armadura do Senhor, com a couraça da justiça, querido, olha, ele não consegue alcançar você. Se o teu coração, as tuas emoções estão protegidas no Senhor, o diabo não consegue alcançar o teu coração. Você compreende isso? Como que eu coloco isso, Felipe, em prática na minha vida? Querido, você precisa ler a palavra de Deus e ver todas as palavras, as promessas do Senhor para a sua vida. E nada vai poder arrancar isso de você, se você cotidianamente se alimentar disso, viver nessa realidade. Como Vanessa falou aqui, que as nossas conversas nas mesas sejam conversas relativas à palavra do Senhor, que edificam a nossa vida, e não mais a gente ficar vivendo, conversando somente sobre time de futebol, ou de um seriado, ou de alguma coisa. A gente precisa falar do Senhor, mesmo entre nós, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Mas às vezes a gente sai desse ambiente e entra em outro lugar, e aí a gente se acomoda àquele ambiente do mundo, e a gente começa a fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. A gente esquece quem nós somos, esquece aquilo que é a nossa verdadeira vestimenta. Erramos, pecamos. Entendamos, amado, quem nós somos. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não assumir a forma desse mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos, queridos, senão continuaremos sofrendo. A gente precisa praticar a verdade, senão a gente sofre. E, amado, eu vou dizer uma coisa para você que é uma verdade. Você
não sofre sozinho. Cada erro cometido por você, ele vai fazer muitas pessoas sofrerem. Você e mais alguns. O seu pecado nunca é só seu. Se você faz parte do corpo de Cristo, o seu pecado acaba atingindo a todo mundo. Dói em todo mundo. Então nós precisamos olhar para isso com muita seriedade. E o Senhor tem nos ensinado isso. Amém. A outra parte dessa armadura, ele fala que nós precisamos calçar os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Isso significa que nós precisamos estar preparados para irmos na direção que o Senhor tem para nós, pregando sempre a palavra de Deus. Devemos estar sempre preparados para sair e anunciar o Evangelho. Amado, isso parece besteira. Eu pensava que anunciar o Evangelho era coisa de evangelista. Não, eu sou pastor, não sou evangelista. Mas isso não é verdade. Jesus mandou todos nós anunciarmos o Evangelho. Ele falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito até a consumação dos séculos. É uma palavra para quem? Para a igreja. Para todos nós. E isso é muito importante para a sua vida. Porque, quer ver uma coisa que guarda você? É a pregação do Evangelho. Os homens aqui. Se uma mulher chegar perto de você e começar a falar gracinha para você, você sentir que ela está mal intencionada, isso rola. Se você começar a pregar o Evangelho para ela, duas coisas boas podem acontecer para você ali. Ou ela vai sair correndo e você vai dizer: ufa, me livrei do mal, do pecado. Ou ela vai se converter. Pô, a mulher está me dando mole, eu vou pregar o Evangelho para ela. É isso aí, prega o Evangelho. Espanta qualquer pombagira, irmão. A pregação do Evangelho. Uma pessoa começou a murmurar perto de você na fila do banco, no supermercado. Reclamar. E aquilo está te fazendo mal, porque às vezes faz mal para a gente, né? Aí você não quer ouvir aquilo e tem alguém falando e repetindo aquilo para você. Sabe o que você tem que fazer? Pregue o Evangelho da Paz. Fale de Jesus. Você vai ver que a coisa vai mudar. E não tem ambiente melhor. Quando a pessoa está reclamando, a primeira coisa que você fala assim: é verdade, só Jesus para mudar essas coisas. A pessoa já olha para você assim. Se ela não estiver interessada no Evangelho, ela vai sair de perto de você, ela não vai comentar mais. Acabou. Você já se protegeu. Agora, do contrário, você já tem uma oportunidade para revelar Cristo para alguém. Se alguém quiser brigar com você, se alguém começar a brigar com você, está lá no trânsito, lá, e você baixou o vidro e falou assim: cara, desculpa, te fechei. E o cara já vem para cima de você. Fala para ele o seguinte: calma, olha só, Jesus te ama, cara. Você tem coragem de fazer isso? O Lucas olhou para a Tainá e falou assim: meu Deus, eu não tenho esse Evangelho não, Jesus. Mas a Bíblia fala para a gente pagar o mal com o quê? Com o mal. Então você vai pegar e o cara te xingou, tu vai xingar também? Pagando o mal com o mal? Não. Pague o mal com o quê? Com o bem. Tem bem melhor do que Jesus para a vida de uma pessoa? No outro dia, um motoqueiro, eu quase espremi ele. Ele estava andando no corredor, tá, motoqueiros? Ele estava andando no corredor. Estava no corredor. Na Darly Santos. Tinha um buraco. Eu dei aquele golpe de olho no retrovisor, joguei o carro para cá, quer dizer, não tinha ninguém. Ele estava no meu ponto cego.
E olha, eu tenho aquele sinalizador de ponto cego no carro, e eu vi que a luzinha acendeu, mas não vi nada. E foi tão rápido, irmão, que eu fiz assim. Quando ela acendeu, eu voltei. A roda da frente não passou no buraco, mas a de trás pegou. Pum, porque eu voltei, né? Eu só ouvi a buzininha. Ele segurou a buzina, nem foi. Passou por mim buzinando. Meu Deus, eu quase morri. Ele ia me matar. Aí eu olhei para a cara da Vanessa e falei, olha lá, o abençoado está no corredor, uma via expressa dessa, toda errado, ultrapassando 2 carros que ele estava vindo, e se eu mato, eu sou culpado. Aí paramos lá no sinal, lá na frente, e ele está xingando, desbravejando, falando a Vanessa, amor, não fala nada, não briga, por favor. Eu, calma, filha, eu só vou baixar o vidro para falar com ele. Amor, não faz isso. Falei, calma, Vanessa, baixei o vidro. E ele veio, você quase me matou. Eu falei, querido, me perdoa, vamos dar graças a Deus que você está vivo e eu não estou com um problema para resolver, não é? Aí ele parou. Ele falou, você quase me matou. Eu falei, eu sei, mas você está vivo, ó, graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida bastante e você não passe por isso de novo. Vai lá, cara, Deus te abençoou. Hoje foi um dia feliz, você vai chegar em casa e você vai falar para tua mulher, não morri. Porque ele podia ter morrido. Foi fácil para mim fazer aquilo, irmão? Foi não. Não foi fácil. Mas era a melhor coisa que eu podia ter feito por aquele cara. Porque a gente ia discutir ali. Ele ia talvez quebrar o meu retrovisor, eu ia ficar com prejuízo, porque eu não ia sair para bater nele. Não ia, Lucas. Não ia. Eu ia ficar muito chateado. Ia chamar ele de filho de Belial. Mas eu não ia sair para brigar, ia tomar um prejuízo. Então eu decidi abençoar a vida dele. O evangelho da paz, ele é da paz, porque nós precisamos ser agentes de paz, e não de guerra, e não de conflito. Você está entendendo? Homens que são mais brabos, que não gostam de levar desaforo para casa, principalmente no trânsito, no futebol. Amado, dá outra face. Leve o prejuízo para casa. Seja injustiçado. Não tem problema. Jesus foi injustiçado. Por que você não pode ser? Jesus deu a outra face. E apanhou. Por que você não pode? Ah, mas meu sangue não é de barato. Eu falei isso na semana passada, né? Não é mesmo, é de Jesus. Pelo menos deve ser. Então, o evangelho da paz, ele vai trazer paz para o teu coração e vai trazer paz para o coração do outro. Saia de casa preparado para pregá-lo. Saia de casa pronto para anunciá-lo todo dia. Você está entendendo, irmão? Estou sendo chato, né? Mas é necessário. É extremamente necessário. A palavra de Deus também vai dizer do escudo da fé. Qual é a função de um escudo? Senão nos proteger. E aqui a palavra fala que ele vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno. A fé é um escudo que apaga esses dardos. E é interessante que o interessante dessa armadura é que a gente vai perceber que ela é toda dotada de coisas que nos protegem. E a gente tem apenas uma arma de ataque, que na verdade ela nem é para atacar, mas ela também é para se defender, que é a espada. A palavra de Deus, nós vamos falar dela aqui, eu acho que no último ponto. Mas o escudo é para te proteger. Por que o Senhor instruiu a Paulo a falar de um escudo? Porque, irmão, o inimigo, Satanás, o capeta, ele vai te atacar. Naquele dia que você acha nada está acontecendo, pode ter certeza que tem um encapetado que vai vir contra a tua vida. Ele pode estar perto de você ou pode estar longe de você, pode ser uma pessoa conhecida ou não. Vai vir contra você.
E você precisa estar com esse escudo da fé, bem embraçado ali, ó, para você se proteger contra os dardos inflamados do maligno. Imagina, quando o maligno começa com afrontas contra a sua vida, te chamar de derrotado, te chamar de destruído, dizer que você é isso ou aquilo outro. E se você não tiver com escudo, aquilo vai pegar aqui. Se a couraça não tiver boa também, vai entrar no seu coração e você vai acreditar em todas aquelas palavras. Isso vai destruir você. Mas se com fé você e entendimento você responder aquilo, você vai ter vitória. Porque imagina só, você com entendimento de quem você é em Cristo, da fé que você tem no Senhor, nada pode te atingir. Amém? O diabo não pode te destruir se você crer. Agora, se você acreditar naquelas palavras que estão sendo proferidas contra a sua vida, nas afrontas que estão sendo proferidas na sua vida, você vai ser destruído. Agora, amado, se você pela fé reter as afrontas do diabo contra você, você será vitorioso. Cotidianamente. Isso é todo dia. Não tem alguém no seu trabalho, talvez, que está sempre te afrontando? Lembra, Adri? Toda vez que eu pregava isso, a Adriele quase falava: eu não vou dar exemplo aqui para você, mas eu já vivi algo no meu trabalho também que eu precisava do escudo da fé. Querido, essa história que a gente não pode, e que a gente não vai ouvir uma ou outra coisa, não é verdade. Nós vamos ouvir muitas coisas contra nós, muitas afrontas contra nós. O tempo inteiro, nós estamos agora num momento de afrontas, onde o diabo está se levantando e fazendo afrontas. E como que nós vamos lidar com isso? Com o escudo da fé. A fé te faz conhecer quem você é em Cristo. Eu não estou falando de uma fé qualquer, eu estou falando da fé em Jesus. Ela pode frustrar toda e qualquer investida do diabo contra a sua vida. Você entende isso? Ah, Felipe, mas de forma prática, como que eu faço isso? Como é que a fé é crescida na tua vida, irmão? Cadê os crentes velhos aqui? Hã? Quem concorda com a Vanessa? Quem ouviu a Vanessa? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? De Deus, de Cristo. É assim que a fé é gerada no seu coração. E você faz com que esse escudo se levante contra a sua vida e te proteja. Você precisa da palavra do Senhor. O capacete da salvação. Bom, o capacete é fácil, né? Ele protege a sua mente, a sua cabeça, contra as investidas do diabo. Agora, por que ele é o capacete da salvação? Porque é aqui que o diabo cria umas mentiras e uns sofismas contra você. E um sofisma forte que ele vai estabelecer na sua vida é o seguinte: você não é filho de Deus. Ele vai estabelecer que você nunca vai conseguir vencer um pecado. Você nunca vai conseguir vencer uma afronta no trânsito. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. E às vezes o camarada está ali no evangelho, mas acha que nunca vai vencer determinada coisa. Isso é uma fortaleza, uma mentira de Satanás na sua cabeça. E o capacete da salvação, ele vai proteger você, porque ele diz para você o seguinte: você é salvo. Ele está escrito aqui, ó, salvo. Sou salvo em Cristo Jesus. Enquanto eu me mantenho em Cristo, irmão, eu estou salvo. Ah, mas eu pequei ontem. Fica tranquilo, o teu pecado de ontem precisa ser confessado, mas já existe perdão para você, se você se arrepender dele. E o Senhor não vai apagar o teu nome do livro da vida cada vez que você comete um pecado.
Não é assim que funciona, irmão. Se você se desviar da fé, se você for um apóstata, você pode ter certeza que o teu nome não vai estar mais escrito no livro da vida. Então não deixe o diabo te sofismar e te acusar. Você é salvo. E pensa comigo, um salvo. Alguém que já está salvo desse mundo. Deve estar imunizado de toda e qualquer situação que o mundo possa jogar em cima da gente. O mundo está caindo sobre você. O mundo está vindo forte, parece que está tentando destruir a sua vida. Capacete da salvação, querido, você é salvo, você está protegido. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Tinha uma canção assim, né, Marcondes? Do Kadosh, lembra? Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom, só o pessoal antigo que conhece aí. Luiz deve conhecer, né, Luiz? Ó, lá, sabia. O capacete te protege, querido. Esse conhecimento, essa realidade de que você é salvo no Senhor. E aí, se a tua nora, tua sogra, tua mãe, teu pai, tua cunhada, sei lá, teu colega de trabalho, quem quer que seja, está ofendendo você, está tentando tirar você daquele lugar de paz, capacete de salvação, irmão. Você não precisa de mais nada. Você precisa de mais o que nesse mundo se você já é salvo por Cristo Jesus? Se você vai morar na eternidade com Ele, você só está aguardando o momento certo da vinda dEle. Capacete da salvação, irmão. Ele protege você até do medo da morte. Sabia? Tem crente que tem medo de morrer. Eu não vou pedir você para levantar a mão, porque eu vou deixar você exposto. Mas, na verdade, todos nós temos um pouquinho, mas não deveríamos ter em nada. Medo da morte. Por quê, Felipe? Porque nós somos salvos. E aquele que foi salvo em Cristo Jesus já está com Ele. Amém? Capacete da salvação para você. Estou acabando. Não é promessa, é dívida. Quem me dá mais 2 minutos aí, levanta a mão. Opa, já ganhei bastante ali, ó. Aqui, posso avançar um pouquinho mais. Bom, a função da espada, ela é única nessa armadura toda, que ela é ofensiva, que ela é uma arma de ataque. E o que a palavra de Deus fala a respeito dela mesmo é que a gente precisa manejá-la muito bem. Paulo fala isso a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, coloca aí para nós, David. Eu vou lendo, o David vai colocar, mas eu vou lendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra revelada nos concede autoridade espiritual para vencer essas batalhas. Toda a luta do discípulo de Jesus é espiritual. A palavra de Deus nos ensina a lutar com ela mesma, com a palavra, e não com misticismos. Na tentação do deserto, Jesus não usou poder contra o diabo, sabia disso? Mas ele usou a autoridade da palavra. Ao expulsar demônios, também Jesus usava a autoridade. Quanto à hipocrisia, a malícia, a maldade, ele combatia com a palavra. Todas as guerras de Jesus foram travadas pela palavra. E olha que ele era a própria palavra. Ele era a autoridade em si. Mas ele estava lá como um homem, se utilizando da palavra. Amados, ele respondeu a Satanás na tentação do deserto como? Pela palavra. Olha, manda que essas pedras se tornem em pão. E o que ele faz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca
de Deus. Ele cita a palavra. Me adore, e todos esses reinos será teu. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Se joga daqui, você não é o filho de Deus, os anjos vão vir e vão te guardar. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus usa a palavra. Por que a gente quer usar o misticismo? Por que a gente quer ser muito místico? Irmão, caraca, hoje eu vou, porque o diabo está furioso contra a minha vida, então, pega aí, vamos botar 7 irmãos para orar, porque tem que ser 7 irmãos para orar. Que isso, irmão? Você tem autoridade. Use a palavra de Deus. Eu vou fazer uma campanha, porque o bicho está pegando para o meu lado. Toda semana um troço, não estou aguentando mais. Tem um negócio aqui, eu vou ter que ir lá e fazer aquela sessão de descarrego que o pastor anunciou lá na televisão. E vou fazer aquela sessão de descarrego, porque o negócio está feio para mim. Cadê, irmão? Onde está escrito isso na Bíblia? Vai para a palavra. O diabo está vindo contra você? Use a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste o diabo, irmão? Com a palavra. Essa é a sua luta. É a batalha que a gente precisa travar. Agora vamos ser sinceros. Poucos de nós conhecemos a palavra. Não é verdade? Eu gosto dos crentes antigos, irmão. Porque os crentes antigos sabem citar um salmo direitinho. Eles sabem o endereço onde está. Vai lá. Conhece a palavra. Hoje, essa galera jovem aí, se eu perguntar umas coisinhas para a Chara aí, vai dar ruim, né, Chara? A gente precisa se arrepender disso, irmão. O crente tem que comer a palavra. Todo dia. Se você, antes de sair da tua casa, para ir para a tua arena lá fora, você abrir a tua Bíblia e ler a palavra de Deus, você vai estar se protegendo. Isso não é misticismo. Isso é conhecimento. Você vai estar se guardando de muitas coisas. Porque só o fato de você ler a palavra de Deus já desperta o teu espírito dentro de você. E a sua alma, a sua carne, ela fica sujeita ao teu espírito. Sabe? Eu já briguei, depois de ter lido a Bíblia. Vou falar para vocês, é uma verdade. Já briguei com Vanessa mesmo. Ela me irritou, eu tinha acabado de sair do quarto, cara, no devocional, mas essa mulher, posso fazer, gente? O homem espiritual estava lá no Santo dos Santos. Ai, meu Deus do céu. Mas sabe qual é a diferença? O Espírito Santo te confronta e você escuta mais rápido. Você se atenta mais rápido. Porque você estava lá com ele. Sabe? E ele fala contigo na hora. E aí não tem jeito. Quando o Espírito Santo fala e você consegue escutar, você vai se quebrantar. O problema é quando a gente não escuta o Espírito Santo, porque a gente está tão cheio de si mesmo, está tão desprotegido, está tão pelado, que a gente não consegue ouvir. E é um grande equívoco, um grande erro para nós. A palavra do Senhor manda a gente vigiar. Não é isso? Tem vários versículos, eu não vou citá-los aqui para vocês, não. Mas em vários versículos a palavra do Senhor manda você vigiar. Agora, o que a palavra de Deus está mandando você vigiar? Será que é o inimigo, a hora que ele vai chegar? Será que é a hora que o ladrão vai invadir a sua casa? Amados, a palavra de Deus está mandando você vigiar-se a si mesmo. A palavra de Deus está mandando você olhar para você e tomar cuidado contigo.
Porque é você que pode destruir a sua própria vida. É você que pode produzir o mal contra você mesmo. Como eu falei, o diabo é só um agente. A coisa não começa pelo diabo, ela começa com a gente. O que o diabo faz é evidenciar as suas debilidades e as suas fraquezas. E criar armadilhas para que você caia nelas. Então, amado, vigie-se. Vigia a si mesmo. Vigia a sua boca. Vigia os seus olhos. Vigia as suas mãos. Vigie todo dia. Orai e vigiai. Oração faz parte da vigilância. Porque quando você ora, você fala com Deus. E você ouve Deus. Pelo menos o teu espírito escuta. Isso faz parte de vigiar e tomar conta da sua própria vida. Não é para vigiar o teu irmão, amado. A gente às vezes começa a vigiar o irmão, sabe? E não adianta nada. Vai ter que vigiar nós mesmos. Tem que olhar para nós. Falar, meu Deus, não tomei cuidado com a minha boca, falei demais. Não tomei cuidado com os meus olhos, olhei para o que eu não tinha que olhar. Peguei o que eu não tinha que pegar. Comi o que eu não tinha que comer. A gente precisa se vigiar, amados. Porque Satanás, ele é ardiloso. Ele é cruel. E ele não está brincando com você. Ele não está de brincadeira com essa igreja aqui. Não está. E ele não vai pegar leve com você. Não pense. Então leve muito a sério a sua vida com Deus. Entenda que essa armadura é algo que você não pode se desfazer dela. Vá para casa. Pegue de novo Efésios capítulo 6. Leia a partir do versículo 11 ou versículo 10. Vai lendo. E deixa o Espírito Santo continuar falando ao teu coração a respeito disso. Que é muito sério e muito importante. A palavra de Deus precisa ser praticada. O Espírito Santo tem falado aqui conosco há muito tempo. O que nós estamos fazendo? E o que a gente vai fazer? É bom a gente ter comunhão. É bom a gente se reunir depois de um grupo caseiro, fazer um lanche. É bom a gente ir lá para a praia, jogar um vôlei, fazer um churrasco. Tudo isso faz parte, irmão, da nossa, sabe, do que nós somos em Cristo. É bom. A comunhão é boa. Mas a comunhão é melhor. Porque a comunhão fala quando nós estamos na verdade uns com os outros. Isso é comunhão de verdade. Quando nós olhamos e falamos por nosso irmão, aqueles que cuidam de nós, são os nossos líderes, os nossos guias na fé. A gente fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu sou fraco nisso. A minha armadura está debilitada nisso aqui. Me ajuda a corrigir. Quando a gente tem essa hombridade, essa humildade de reconhecer as nossas fraquezas, o diabo, ele se desarma. Ele não tem do que acusar você. Sabe, ele volta frustrado. Então, amados, tomemos esse evangelho, levemos muito a sério, porque o inferno não está brincando. E a promessa de Deus para a vida da igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém? Você crê nisso, de verdade? Então pratica a palavra. Como pastor seu aqui, daqueles que congregam de fato conosco, tudo que eu quero ver na sua vida é você praticando essa palavra e vivendo como um discípulo de Jesus, não apenas como um ouvinte, sabe? Não se aproveitando apenas do ambiente eclesiástico, que é bom, porém, amados, nós precisamos ser transformados. Esse é o objetivo da palavra, domingo após domingo, que o Espírito Santo libera sobre nós. Amém? Eu vou orar por você, fecha teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite. Teu Espírito fala conosco, que não precisava nem falar aqui. Somente o fato de ler esse texto aqui já nos remete a tudo aquilo que o Senhor está querendo falar com a gente.
mas que o Teu Espírito possa, ó Pai, ter conduzido a cada um aqui, aquilo que cada irmão, cada irmã precisou ouvir nessa noite, Pai. Que a Tua palavra entre como uma verdade no nosso coração e nos confronte e nos transforme a cada dia. Que nós possamos olhar, Senhor, para tudo que nós estamos vivendo e aprendermos com tudo isso. Ó Pai, crer na Tua palavra e saber que nós não estamos aqui brincando. Não há brincadeira nesse evangelho. E o nosso inimigo não está de brincadeira com a gente não pode vacilar. A gente não pode errar, Senhor. Então, nos ajuda, Espírito Santo, nós te pedimos. Do mais jovem aqui ao mais, ao Pai, experimentado, que a sua palavra, Senhor, entre no coração e gere temor nos nossos corações para a gente praticá-la e vivê-la conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. Ajuda-nos, Espírito Santo, nós te pedimos, ajuda-nos, coopera conosco. Que esse ambiente espiritual, Pai, não seja um ambiente religioso para nós, mas que a gente entende, Senhor, que isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, Senhor. Não há espiritualidade maior aqui do que aquela que nós cultivamos na nossa casa quando lemos a Tua palavra, quando oramos, quando buscamos o Senhor, ou quando estamos junto com o irmão, confessando o pecado, ou mesmo repartindo o pão, Senhor. Não há diferença nessa espiritualidade, porque o Senhor está em todo lugar conosco. O Senhor vê, Senhor, a gente lá no nosso trabalho, o Senhor nos vê, Senhor, quando estamos sozinhos em casa, o Senhor nos vê em toda e qualquer circunstância, Senhor. Então, nos ajuda a olhar, Senhor, como aqueles que já são, Pai, de outro reino, que pertencem a um outro reino, ao reino da luz e não ao império das trevas. Nos ajuda a olhar, Senhor, como que somos, nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a enxergar que nós somos a sua habitação, Pai. E como o apóstolo Paulo bem disse e nos ensinou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nos ajuda a desistir da nossa vida e deixar que o Senhor viva por nosso intermédio. E assim nós vamos responder a esse mundo de forma completamente diferente. E esse mundo vai te conhecer, Jesus, através da igreja. Esse mundo vai te conhecer, Jesus, através de nós, os seus filhos, Pai. É o que a sua palavra diz, Pai, que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Que esses filhos aqui se manifestem, Senhor, como seus filhos no meio dessa geração. E não mais, Senhor, busque a vontade desse mundo, os prazeres desse mundo, Senhor. Não, que possamos olhar para Ti. Revela-nos, Pai. Revela-nos, revela-nos. Nós precisamos de toda a revelação, Espírito Santo. Para que o Senhor volte e nos encontre, Senhor, nos encontre preparados para o Senhor, para a sua vinda, Pai. Toma os nossos corações. Gera esse temor que nós precisamos, Jesus. Gera esse temor, a seriedade, Senhor, dessa vida contigo, Pai. Esse compromisso que nós temos contigo, Senhor. Ele fique firme em cada coração aqui. Desde esses jovens, Pai, dessas jovens, Pai, como a Nicole, como a Chara, como a Roberta, Senhor. Jesus, ao Rafael, Pai. Que todos nós compreendamos, Pai, a necessidade, Deus, de nos aliançarmos com o Senhor e declararmos essa aliança todo dia. Não temos uma aliança com esse mundo, nós temos uma aliança contigo. Não devemos nada a esse mundo. Não devemos nada a esse mundo, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, cada um de nós aqui. Aleluia. Amém, queridos.